Vamos lá, falar de Barroso, ministro Barroso. A maré realmente não está boa para os ministros do STF. A gente teve os casos dos cancelamentos de eventos envolvendo Dias Toffoli e Luiz Fux no Rio Grande do Sul. Falamos disso na semana passada. Viu também o ministro Roberto Barroso sendo interpelado em palestra em Oxford. E na última sexta-feira, de novo ele, Barroso foi hostilizado por pessoas que aguardavam a saída dele de um evento em Santa Catarina. Mentiroso! Mentiroso! Sai daí, mentiroso! Bandido! Sem vergonha! Bandido! Mentiroso! Sai daí, seu vagabundo! Nojento! Bandido! PTzão! Vagabundo! Nojento! Sai daí, seu vagabundo! Tu não é bem-vindo, seu vagabundo! Mentiroso! Vai-te embora, seu lixo! Vai-te embora, seu lixo! Há pouco tempo em Harvard, nos Estados Unidos, o Barroso também foi interpelado por um brasileiro que chamou o juiz de demônio e satanás. Foi no momento em que o ministro entrava sem máscara no local em que o uso era obrigatório. Vamos relembrar. Ó, galera, quem que eu encontro aí, ó, o demônio que eu encontro aqui, ó. Ó, o demônio que eu encontro aí, galera! Satanás! Do inferno, tá aqui na Harvard, se achando bacanudo. Demônio. Na visão do ministro Barroso, essa hostilidade é justificada pela condição dele de juiz. Ele próprio afirmou isso num vídeo. Não dá para julgar a qualidade do Supremo em pesquisa de opinião pública. A gente está sempre desagradando algum lote. Todo mundo que é juiz já está acostumado a desagradar uma das partes. Mas geralmente a gente desagrada metade do país. Desagrada mais. Pesquisas indicam que vocês desagradam mais. E o ministro Barroso tem um histórico de manifestações e posicionamentos que não combinam com o que se espera de um magistrado da mais alta corte de um país. Olha o que ele já falou da Venezuela. Me dirá, mas você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chaves. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. E a gente não pode esquecer a amizade profunda do ministro Barroso com um charlatão como João de Deus, condenado a mais de 40 anos de prisão por estupro e abuso de vulneráveis. Eu amo todos vocês. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas. Que devia fazer uma quimioterapia intensa, fiz acupuntura, fiz fitoterapia, fiz homeopatia e o Carlos Aires, que é meu amigo querido, levou o João de Deus, que é um médium que vive perto de Brasília, na minha casa. Eu estive com ele, fiquei amigo dele, gosto muito dele. E como advogado, Barroso fez uma defesa apaixonada do terrorista Cesare Battisti. E aqui não se trata de prevenção individual, porque Cesare Battisti há mais de 30 anos é um homem pacato e ninguém nunca imputou a ele qualquer ato reprovável desde o tempo dos anos de chumbo italianos. Também não é o caso de se falar em prevenção geral. A luta entre comunismo e capitalismo já acabou há mais de 20 anos. Já não há mais o papel de se dissuadirem aventuras revolucionárias. Portanto, sobra apenas o caráter retributivo da pena. Trata-se apenas, então, de uma vingança. Esse é o papel menos nobre da pena. Premiados acusam Cesare Battisti da prática dos 4 homicídios e ele é julgado e condenado à revelia, sem ter conhecimento do julgamento, sem ter constituído advogado, por advogados que foram indicados pelo próprio grupo, pelos delatores premiados, num caso absurdo de conflito de interesses, que os defenderam com uma procuração que veio a ser comprovadamente falsa. Ou seja, um filme de terror, esse julgamento. O fato de a Itália ser democrática não quer dizer que não possa ter acontecido, evidentemente, uma violação do devido processo legal. O processo de Cesare Battisti na Itália deverá figurar em qualquer futura antologia de barbaridades jurídicas.
O Barroso foi decisivo para que o presidente Lula não permitisse a extradição de Battisti, integrante do grupo terrorista PAC, Proletários Armados pelo Comunismo. Na Itália, Cesare Battisti foi condenado pelo assassinato de 4 pessoas nos anos 70. As vítimas e os parentes de suas vítimas tiveram que aguardar muitos e muitos anos por justiça. Immagini quelle di Cesare Battisti, quelle col bicchiere che brinda, che tiene alto il calice e ha questo sorriso ironico rivolto alla telecamera. Eccolo, adesso dovrebbe essere questa qui, lo vediamo. Eccolo qua, sì, è proprio lui. Il momento in cui le è mancato di più suo padre in questi anni? Ogni giorno nelle cose più importanti, nelle feste più importanti, il matrimonio delle mie sorelle e sono diventato papà da 10 anni, mio figlio mi chiede ma mi avrebbe piaciuto di conoscere il nonno, ma io volevo conoscere il nonno, lo stesso mio nipote, e non è facile. Quando ha visto quelle immagini di Cesare Battisti che io ho mostrato prima, cosa ha pensato? Mi fa schifo. Non più la volontà ma la determinazione veramente di ottenere giustizia, come ho sempre sperato. Sono passati quasi 40 anni e i nostri genitori magari dopo 40 anni cominceranno a riposare in pace. A gente pode imaginar o sofrimento que a proteção dada por Lula a Battisti provocou na Itália. A gente vai ver o depoimento do filho de uma das vítimas do terrorista. Já foi? Foi esse depoimento agora. Ele que está em cadeira de rodas por conta do ataque, né? Bom, Ana, um grande apanhadão aí de Barroso, né? O que a gente pode dizer mais uma vez? É difícil assistir essas imagens, né, dos italianos, das vítimas na Itália, de um terrorista, né, o filho de uma pessoa que foi assassinada. O filho está na cadeira de rodas exatamente por causa desse ato terrorista, não tem outra palavra, e que foi protegido pelo ministro Barroso aqui no Brasil como advogado do Battisti. Essa capivara que nós levantamos aí é um arquivo bom, né? Uma capivara boa do Barroso, porque hoje o Barroso, eu acho que junto com o Alexandre de Moraes, os dois consideram aí os imperadores, né, do Brasil. E ele, o Barroso, que assinou uma portaria totalmente inconstitucional durante a pandemia para que só vacinados pudessem entrar no Brasil, só vacinados poderiam entrar no Brasil. Muitos brasileiros ficaram presos fora do Brasil, não conseguiram voltar à sua própria pátria porque não tinham o comprovante de vacinação. Eu recebi centenas de mensagens durante algumas semanas. Ele que assinou essa portaria, esse decreto, que teria que ter passado pelo Congresso, ele que gritou tanto ciência, ciência, ciência. Nós vimos aí a entrevista falando de João de Deus, de acupuntura, florais de Bach, não sei mais o que, com todo respeito a quem acredita, mas isso, né, algumas coisas não são cientificamente comprovadas, como ele acha que a vacina foi comprovada, uma vacina que ainda até hoje está em processo experimental. Ele disse também, Lacombe, essa semana, que a Suprema Corte Americana está num processo de ilegitimidade, porque reverteu o direito constitucional, um direito que nunca existiu na Constituição americana, ao aborto. E o que a Suprema Corte Americana fez, na verdade, foi respeitar a Constituição e disse o seguinte: não existe isso na Constituição americana. Essa discussão volta para os estados. Cada legislatura estadual, através dos seus representantes, vai decidir se o aborto vai ser legalizado ou não no seu estado, aqui quantas semanas, etc. E aí é interessante, porque ele criticar decisões da Suprema Corte Americana, tudo bem, mas nós criticarmos as decisões da nossa Suprema Corte, aí vira atos antidemocráticos. Ele não quer críticas ao STF aqui no Brasil, mas ele próprio critica a Suprema Corte Americana. Ele acredita no João de Deus, ele acredita que a nossa urna eletrônica é maravilhosa, apesar de ser usada desde 96.
Que mais, Constantino? A gente fez um apanhadão de Barroso. Ele acha que a Venezuela é um país conservador, que tem um governo conservador. É complicado, né? A minha coluna na Gazeta do Povo essa semana foi sobre o Barroso, sem citá-lo. Obviamente as pessoas que leram sabem muito bem de quem eu estava falando. Mas é sempre uma situação delicada, né? A gente fala com um certo receio, Constantino, de, sei lá, acordar de manhã com alguém na sua porta, um policial federal, de ser perseguido, de ter seus recursos bloqueados de alguma forma. É uma tristeza tudo isso, viu? Lacombe, eu não só li sua coluna, como mencionei, né? E era o primeiro ponto que eu chamava a atenção, né? Porque você fala de tour, né? E veja, a primeira coisa que a gente vê desse apanhado, que aliás o nosso produtor está de parabéns aí, né? Porque realmente é um arquivo importante, histórico, né? Um compilado muito rico. É a pergunta assim, o Barroso não tem mais o que fazer, não? A profissão dele é palestrante, né? É impressionante, deve ter pouco processo em curso, né, no Supremo Tribunal Federal do Brasil, né? É um negócio impressionante. E aí vem o apanhado todo que a gente lembra assim, bom, esse cara que chamava o João de Deus alguém com poder transcendente, é o cara que quer monopolizar a fala em nome da ciência. Esse cara que dizia que o terrorista assassino, confesso, Cesare Battisti, era um inocente, uma vítima de um sistema injusto, esse cara quer falar sobre fake news, quer ter um poder final, um voto de Minerva sobre o julgamento das pessoas, né, em relação a o que é verdade, o que é mentira, quem é do bem e quem é do mal, como ele colocou o presidente Bolsonaro, né, num convescote, né, numa pergunta feita pela deputada Tabata Amaral, cria a política do empresário bilionário mais rico do Brasil que mora na Suíça, Jorge Paulo Lemann, num evento financiado por ele em Boston, né, ela levantou a bola e ele respondeu assim, né, nós do bem, né, somos mais fortes do que eles do mal. E aí vem essa impopularidade toda e a justificativa dele é que o juiz tem que tomar decisões às vezes impopulares. Isso é história para boi dormir, né? Veja, é verdade que o juiz, por isso, tem estabilidade, tem garantias, tudo. É verdade que muitas vezes ele vai tomar decisões contra a opinião vigente do momento e tudo mais. Não é disso que a gente está falando no STF. A gente está falando de uma enorme impopularidade por abuso de poder de quem se considera imperador do país, voz da razão, da ciência e da democracia, né, e persegue opositores com censura, com arbítrio, com prisão ilegal, que produzem esse tipo de receio aqui. Você falou aí, Lacombe, eu também mandava mensagem aqui enquanto escutava esse compilado todo, né, para alguém, dizendo assim, se eu falar tudo que eu penso dele, eu vou preso, né? Eu vou preso, porque eles têm poder demais hoje em dia, são arrogantes, o pavão supremo jacobino, que é o Barroso, né, porque é um pavão supremo arrogante. Ele quer empurrar a história, ele já disse isso. Ele quer empurrar a história em direção ao que ele considera justiça racial, social e o escambau. Ninguém deu um voto para esse sujeito para isso. Não tem um voto. É por isso que vem a impopularidade toda. É por isso que ele sai na rua e é vaiado, é xingado. Não é por decisões impopulares difíceis para preservar a lei. É porque ele ignora a parte número 1 da Constituição brasileira. O poder emana do povo. E ele ignora o povo, vai contra o povo, usa de arbítrio, usa de uma visão arrogante, elitista que ele tem do que seria um conceito cósmico de justiça, para usar uma expressão do Thomas Sowell, né? E ele quer fazer valer a visão que ele tem distorcida de mundo para todo mundo, né? Lá de cima da sua torre de marfim. Falta sandália da humildade para esse sujeito. Falta ele cair na real. Falta ele entender esse compilado que nós mostramos aqui, o quão ele está longe de ser essa última bolacha do pacote que ele acha que é. Tá mais para outra coisa mesmo. Tá mais para aquilo que o Lula acha que os ricos é que são. Aí, Thomas Sowell, o próprio Thomas Sowell, ele usa uma expressão, os ungidos, né? E exatamente o que eles acham que eles são os ungidos,
que a nação brasileira, a população brasileira é burra, imbecil. Tivemos agora Alexandre de Moraes nos chamando, né, de imbecis, e que você, cidadão, você não sabe o que decidir, você não sabe o que consumir, você não sabe o que questionar, o que falar, o que comprar. Então, eles precisam interferir na sua vida por você, porque nós somos imbecis. São os ungidos que o Thomas Sowell fala. Lembrando, Lacombe, que, de novo, 2023, o presidente eleito esse ano vai nomear 2 ministros para o STF. E o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu em 1973 nos Estados Unidos, uma decisão ativista de uma corte ativista americana e que rendeu aí essa esticadinha da 9ª e da 14ª emendas da Constituição americana e criaram uma legislação. E o que vai acontecer no Brasil é isso, o STF legislando, né, o Congresso leniente com essa atuação do STF legislando, não vão querer entrar em pautas polêmicas como legalização do aborto, legalização das drogas, e vão jogar para um STF ativista, com mais 2 ministros ativistas, e eles vão continuar fazendo leis como eles gostam aí de fazer leis e achar que mandam no Brasil. Os ungidos, como o Barroso, eles acham que sabem quais são todos os nossos problemas, eles têm as soluções para todos os problemas. Todos os problemas. Acho que a grande questão do Barroso é que ele tem um inimigo declarado. Ele já disse, o Bolsonaro é um inimigo, ele é o presidente do clubinho, todos contra Bolsonaro. Então, se você vai olhar ali a Têmis, né, o símbolo da justiça, ela tem uma venda nos olhos, porque todos são iguais perante a lei, tem uma balança na mão, que representa o equilíbrio nas decisões, e tem uma espada. Então, o Barroso, e na minha coluna na Gazeta eu falo sobre isso, ele não tem mais as vendas nos olhos, ele já se livrou da balança, mas ele continua com essa espada na mão, em turnê mundial, querendo cortar cabeças com toda a delicadeza. No fim das contas é isso. Diga, Consta. E não podemos deixar de mencionar, entre tantas incoerências, uma apontada pelo nosso Emerson Grigoletti, grande advogado aí, né, que mandou na mesma hora aqui também assustado. Tipo assim, Barroso, tendo sido advogado defendendo Batiste, né, o Cesare Battisti, alegando que não teve advogado e o devido sistema, né, legal e tudo, sendo que a turma do Grigoletti e companhia estão há 2 anos, eles, os advogados, sem as prerrogativas do inquérito, do caso lá do 4781. Quer dizer, é tanta loucura, é aquela história leninista mesmo. Acuse-os do que você é e do que você faz. Né? Bancando a vítima, o Cesare Battisti como vítima de um sistema injusto, né, porque não tinha acesso ao advogado. Barroso era um. Enquanto que os advogados desses perseguidos pelo atual Supremo Tribunal Federal estão há 2 anos sem acesso a todas as prerrogativas do inquérito, de tudo que eles são os clientes acusados. É um negócio muito insano. Agora, veja, o presidente Bolsonaro andou dizendo, né? Lembrando, lembra aqueles casos, né? Tem gente que às vezes vai para Cuba, fica num hotel. A gente sabe que essas ditaduras filmam coisas, né? Hollywood deve ter muita gente refém desses regimes por conta do que fez lá na ilha, né? Então, vai saber, né, se não tem, além de atores globais, essas coisas todas aí, às vezes juiz, advogado, deve ter, né? Fato é que o Barroso interferiu no processo legislativo, que foi na discussão da PEC do voto impresso auditável. A gente tem acompanhado o STF interferindo sempre, pedindo 2 dias, 5 dias, 1 semana, para que o governo explique até, né, política tributária. A STF interferiu na política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Edson Fachin proibiu operações policiais nas comunidades, nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro. Então a gente tem realmente um STF promovendo ativismo judicial. Ativismo judicial, esse é um assunto importante.